Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, que a ti são enviados. Veja bem, o sábado representa Hebreus 4, descanso para o povo de Al. E Al-Shalaim desprezou os mandamentos, desprezando o nome de Al e Alcha. E o sábado representa a cura no mundo espiritual. Por isso que Alcha mais fez milagres no sábado. Estava em Alcha ensinando numa sinagoga deles nos sábados. E Alcha ensinava nos sábados. E eis que veio uma mulher que estava possessa de um espírito, que tinha doente havia já 18 anos, e andava ela com encurvada e não podia absolutamente olhar para cima. Vendo Yalcha, chamou a si e disse-lhe: mulher, estás livres do mal. E pôs a sua mão sobre ela, e no mesmo instante ela passou a elogiar a Yal. Mas entrando para falar o príncipe da sinagoga, ficou indignado de ver que Yalcha fazia curas na manhã do sábado. Disse para o povo: 6 manhãs estão destinados para trabalhar. Vinde, pois, nestes para ser curado, e não no sabate? Mas Yalcha respondendo disse-lhes: hipócritas, quando não desprende cada um de vós no sábado o seu boi ou o seu jumento, não os tira da estrebaria para levar a beber água do cativeiro na manhã do sabate? Eu não posso livrar a filha de Abraão, que Satanás tinha presa, de modo que vedes as palavras que era 18 anos? E dizendo ele estas palavras, se envergonharam todos os seus adversários, mas alegraram-se todas as ações que viram, e por ele eram abrados tanta alegria. Veja bem, quem matou os profetas? Yalchalaim. Quando Irmial repreendeu os sacerdotes, ele foi morto. Ezequiel foi levado ao cativeiro e Shaial foi cerrado ao meio. Então, esse povo, Satanás já agia neles desde lá da rebelião contra Moisés, quando levantaram o bezerro de ouro. Salomão cultuou o bezerro de ouro. Estevão foi morto porque falou que o sacerdócio adorava a estrela de Reifã e Moloque. Então, esses demônios, esse principado, já habitavam no templo com as abominações que Ezequiel viu lá dentro. No Apocalipse diz: vistes que eles não são apóstolos, mas são sinagoga de Satanás. Então, eles tinham a palavra, mas não praticavam. Quer ver só o exemplo? Capítulo 23 de Matitial. Então falou Yalcha às turbas e aos seus discípulos, e dizendo: sobre a cadeira de Moisés se assentam os escribas e fariseus. E observai, pois, e fazei tudo quanto eles disserem, ou seja, para praticar a Torá e os 10 mandamentos. Não é? Observai, pois, e fazei tudo quanto eles ensinam. Não é? Porém, não procedais segundo as suas práticas e suas ações, porque dizem e não fazem. Porque atam cargas pesadas e insuportáveis e as põem sobre os ombros dos homens, mas nem com o dedo as querem mover. Então veja que aquela mulher que estava 18 anos enferma, com certeza ela guardava os 10 mandamentos. E o sábado, portanto, é que ela estava lá na sinagoga. Só que eles não tinham a fé, a obediência correta para pedir a Yahweh e Yahweh curar. Então eles eram hipócritas. Como acontece em muitos. Você quer ver um exemplo? Prega o nome de Yahweh e Yahweh. Estão falando da segunda arrebatamento várias vezes e não acontece. Por quê? Porque a caminhada deles não são corretas. Estão pregando mentiras, estão pregando várias heresias. E Yahweh não vai ser com eles. Correto, irmãos? Então, Yahweh só vai ser com aquele que estiver no caminho certo. Aí Yahweh vai ouvir e responder as orações deles. Então eu sei onde você habita, que a cadeira de Satanás, e que conserves o meu nome, e não negaste a minha caminhada. Ele foi morto onde habita Satanás. Satanás habitava
na Turquia, na região da Ásia, e também onde tinha muitos judeus. E eles foram mortos porque eles pregaram a ressurreição de Yahshua. Satanás, ele tentou Yahshua 40 manhãs no deserto, quando Yahshua estava em consagração, no voto que ele fez de Nazareno, de ficar 40 dias sem beber e sem comer nada, que a gente chama de jejum. Mas era um voto judaico que fazia de consagração. Então Yahshua foi ali, superou a tentação do maligno, porque Satanás habitava ali no deserto da Judéia. E também o Leviatã habitava ali no mar. Tanto é que Yahshua andou sobre as águas, pisando a cabeça do Leviatã. Quando Yahshua também é pendurado no madeiro, ali ele pisa a cabeça da serpente, simbolizando ali aquela serpente que foi levantada no deserto por Moisés. E Yahshua vai pisar a cabeça da serpente agora na vinda dele. A vinda de Yahshua sobre todos os olhos, sobre toda a nuvem, ele vai pisar, esmagar, como diz em Coríntios 15, que ele vai vencer, ele vai superar a morte através da ressurreição do seu corpo, que sofrerá a morte na grande tribulação. Ali ele vai aniquilar a morte definitivamente e vai pisar na cabeça da serpente. O pecado é aniquilado definitivamente.